Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Firmeza? Dando continuidade aqui às nossas aulas aqui do conteúdo de gases ideais do nosso canal Ideias Químicas, Foco na Questão. Você que estava perambulando aí pelo YouTube, procurando um canal para resolução de exercícios, focado em exercícios de química, com nível de graduação, você que está se preparando para algum concurso que envolve, que cobra a disciplina de química, e que também você que já se formou e está dando aquela revisada nos conteúdos, nos conceitos, nas questões, para tentar um programa, para tentar uma pós-graduação, um mestrado, né, ou até o doutorado, sejam bem-vindos, vocês estão no lugar certo. Assim como nos vídeos anteriores, hoje eu vou focar aqui também na resolução de exercício, porém não do concurso, como foi nos dois últimos, mas sim num processo seletivo de um programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, do ano de 2016. Então, vemos aqui que temos uma questão que envolve, né, a primeira questão da prova, conteúdo de Físico-Química, ela envolve gases ideais. Então, vamos lá focar na questão. Bem, o enunciado afirma que o estudo do comportamento e das propriedades dos gases é importante devido às inúmeras aplicações que eles se encontram. As leis dos gases e o princípio de Avogadro foram formuladas com base em observações empíricas. Então, aqui temos duas leis de gases aqui, que relacionam as propriedades volume, pressão e temperatura e número de mols, que são as funções de estado do gás, né? As conclusões estão mostradas no quadro abaixo. Bem, nessa primeira linha temos aqui a lei de Boyle, a expressão matemática, né, que expressa a lei de Boyle, pressão vezes volume constante, e as suas premissas, né, considerando que o número de mols e a temperatura sejam constantes. Assim como a lei de Charles, a expressão matemática, volume dividido pela temperatura, é uma constante, desde que o número de mols e a pressão sejam constantes, e por fim o princípio de Avogadro também, que diz que o volume molar, ou seja, a razão entre o volume e o número de mols, também é constante, desde que considerarmos a pressão e a temperatura como constantes. Demonstre o raciocínio que leva à expressão de uma única expressão que atenda a todas as observações apresentadas no quadro acima. Bem, depois diga a aplicabilidade dessa expressão. Pessoal, a expressão que leva em consideração todas essas observações, ou seja, que atenda a todas essas observações, nada mais é do que a lei dos gases ideais, a equação PV igual a nRT. Então, eu vou escrever aqui e vou provar que essa é a equação que contém todas essas observações expressas na tabela. Vou colocar aqui R primeiro, NT. Tanto faz, né? A ordem aqui dos produtos não vai alterar aqui a multiplicação, a ordem dos fatores, porque trata-se de uma multiplicação. Então, aqui está a equação dos gases. Bem, eu vou provar, a partir dessa equação, matematicamente, que cada uma dessas observações expressas nas linhas dessa tabela estão implícitas, estão embutidas dentro dessa equação mais geral, mais generalista. Vamos lá. A lei de Boyle diz que PV é uma constante, então vamos trabalhar essa parte aqui. PV é uma constante. E a gente já está vendo aqui que PV é igual a RT. Então, R é uma constante e uma das premissas, as duas premissas para a lei de Boyle é que número de mols e temperatura também seja constante. Então, pessoal, aqui a gente vai ter um produto entre três constantes. Constante dos gases, número de mols que tem que ser uma constante para que seja a lei de Boyle e a temperatura também. Então, a partir desse produto entre três constantes, ou seja, entre a constante dos gases, que é a constante de proporcionalidade entre essas funções de estado, o número de mols e a temperatura, que é uma condição para que seja a lei de Boyle, também é uma constante, porque o produto entre três constantes vai ser uma constante. Então, vou colocar aqui como C. É uma constante, e essa constante C é justamente a constante que está aqui. Bem, dessa forma, eu consigo prover que a lei de Boyle ela está embutida, ela está implícita nessa equação. Agora, eu vou separar aqui e vou fazer o mesmo raciocínio para expressar que a lei de Charles também está contida dentro da equação dos gases ideais. Bem, a lei de Charles diz que volume dividido pela temperatura é uma constante. O que eu vou fazer é só ajustar matematicamente aqui, antes da igualdade, deixar volume sobre temperatura. Então, eu vou só escrever a lei dos gases de outra maneira. Volume dividido pela temperatura. Então, passei a temperatura para cá, passo o P para lá, dividindo, certo?
temperatura vem para cá dividindo e a pressão vem para cá dividindo. Então, fica R, N dividido por P. Então, uma outra forma de apresentar a equação dos gases. Bem, então vamos provar que V sobre T constante. A gente já tem uma constante aqui, um termo aqui, um fator é R, que é uma constante, e o número de mols também é uma constante, porque o número de mols ser constante é uma premissa para que seja a lei de Charles, ou seja, para que V sobre T seja constante, é preciso considerar que tanto o número de mols, aqui, quanto a pressão sejam constantes. Então, V sobre T, ele é um produto entre duas constantes dividido por uma constante. Bem, pessoal, se eu tenho duas constantes, são multiplicadas e divididas por uma terceira constante, eu também vou ter uma constante. Então, eu vou colocar aqui uma constante C'. Esse linha apenas para diferenciar dessa constante, que tem valores distintos, né? Essa constante é Rn, essa aqui é Rn sobre P. Então, esse C' é essa constante. E aqui, mais uma vez, eu consigo provar, né, mostrar matematicamente, algebricamente, que a lei de Charles ela também está contida na equação dos gases ideais. Por fim, eu vou fazer o mesmo raciocínio para a lei de Charles. A lei de Charles diz que o volume molar, ou seja, o volume dividido pelo número de mols é constante, desde que consideramos que a gente considere a pressão e a temperatura constante. Então, vou rearranjar essa expressão dos gases de forma a deixá-la V sobre N. Então, passo o número de mols para depois da igualdade aqui dividindo, era antes da igualdade, desculpe, igual a N, vai ficar igual a RT, certo? Sobre P. O P vem para cá, dividindo. Então, aqui eu tenho V sobre N. Vamos analisar aqui o depois da igualdade. R é uma constante, temperatura é uma constante, porque é uma premissa aqui também para que seja aplicada a lei do princípio de Avogadro, e a pressão também é uma constante. Então, o volume molar, ou seja, o volume dividido pelo número de mols, que tratamos aqui na lei, no princípio de Avogadro, também é uma constante, porque ele é o produto entre R, que é a constante dos gases, entre a temperatura, que é uma constante, tem que ser constante para que seja válido o princípio de Avogadro, essa afirmação, né? É uma premissa, dividido pela pressão também, que é uma condição para que seja aplicado o princípio de Avogadro. Então, o princípio de Avogadro, volume molar é constante, desde que as pressões e temperaturas sejam constantes. Então, volume dividido pelo número de mols é uma constante C, duas linhas, que é esse valor aqui. Então, só diferenciei C, C' e C duas linhas para diferenciar os valores, né? Porque vão ser valores diferentes, mas todos são constantes. Então, dessa forma, pessoal, eu mostro aqui, algebricamente, que tanto a lei de Charles como o princípio de Avogadro e a lei de Boyle, eles estão contidos, ou seja, eles estão condensados dentro da lei dos gases. Então, a lei dos gases ideais, pessoal, PV igual a nRT, nada mais é do que a combinação da expressão matemática de três observações experimentais. Da lei de Boyle, que afirma que a pressão vezes o volume é constante, desde que o número de mols e a temperatura seja constante. A lei de Charles, que a razão entre o volume e a temperatura é constante, desde que o número de mols e a pressão sejam constantes. E o princípio de Avogadro, que afirma que o volume molar, que a razão do volume dividido pelo número de mols, é também constante, desde que a pressão e a temperatura não sejam constantes. Então, a lei dos gases, ideais, PV-UNRT, ela tem embutida nela essas três afirmações, três observações experimentais. Beleza? Então, aqui a gente consegue explicar, né, o que o exercício pediu, essa primeira parte do item A. E aqui está dizendo qual que é a aplicabilidade. Bem, vamos escrever a equação aqui. Equação PV igual a nRT. Pessoal, qual que é a aplicabilidade dessa equação? A aplicabilidade, pessoal, é que a gente consegue calcular, estudar os gases, né? Os gases ideais em função das suas funções de estado, ou seja, suas variáveis de estado, que são a pressão, o volume, a temperatura e a quantidade de matéria e o número de mols. Então, a aplicabilidade é que a gente consegue estar fazendo um estudo enorme dos gases, desde que eles sejam considerados gases ideais. Então, a gente pode considerar
expressar o estado de um gás, né? Aqui é uma equação de estado, ela é denominada uma equação de estado, porque ela define o estado de um gás, não o estado físico, pessoal, o estado dele termodinâmico, com pressão, em função da pressão, volume, temperatura e número de mols. Então, com essas 4 variáveis, a gente define o estado termodinâmico aqui de um gás. Beleza? Outra coisa que vale ressaltar também, que não está pedindo aqui, é que essa lei, além dela ser uma equação de estado, ou seja, que define o estado de um gás, ela também é uma equação limite. Pessoal, vamos lembrar lá da fisicoquímica. O que é uma equação limite? Uma equação limite é aquela que é válida, uma lei limite, ela é aquela lei que é válida somente dentro de um limite de alguma variável. E essa variável é a pressão, nesse caso. Tanto a lei de Charles, quanto a lei de Pauli, quanto o princípio de Avogadro, que são as equações, ou seja, que são as premissas que estão contidas dentro da lei dos gases, elas só são válidas quando a pressão tende a zero. Então, o limite é esse. Esse é o limite. Pressões, quanto mais próximas de zero, mais válido, ou seja, mais aplicável é a lei de Boyle, a Charles e o princípio de Avogadro, que, consequentemente, impacta aqui nessa equação PV igual a nRT. Então, ou seja, quanto mais próximo de zero for a pressão, ou seja, atmosferas mais rarefeitas, maior é a validade de PV igual a nRT. Então, pessoal, em situações extremas, quando a gente vai estudar atmosferas muito comprimidas, de pressões elevadas, como sistemas que a gente vê de formação gasosa, talvez nas camadas interiores da crosta terrestre, que são submetidos a uma pressão muito grande, essa equação ela não é válida, ela não é a gente não pode trabalhar com ela, definir os gases, né, em pressões elevadas, porque ela está fora desse limite. Pressões elevadas, nós temos que utilizar modelos matemáticos que são chamados de equações de gases reais. Então, a gente já está considerando o caráter realístico do gás, que é história, né, um papo para outro exercício que a gente vai trabalhar também nas próximas aulas aí, sobre gases reais. Mas gás ideal, então, pressões próximas de zero, pressões baixas, atmosferas rarefeitas. Então, pessoal, vamos passar para o segundo item aqui, né? O item A2 do exercício, que pede, sabendo que a densidade é a massa sobre o volume, escreva uma equação que relacione a densidade com a massa molar de um gás. Demonstre o desenvolvimento. Bem, então ele pede para a gente escrever uma equação que expresse a densidade em função da sua massa molar. Então, ele quer uma equação aqui que nos dê a densidade em função da massa molar. Então, bora lá, vamos escrever essa expressão. Vamos achar ela aqui. Bem, aqui mesmo já afirma que a densidade, né, uma propriedade intensiva, ela é igual a massa dividido pelo volume, certo? E a massa, né, pessoal, a massa do gás, né, a massa da amostra de gás, dividido pelo volume que esse gás ocupa. A massa, a gente já pode expressar ela em função da massa molar, porque sabemos, né, basicamente aqui, que o número de mols de qualquer substância, ele é a massa da amostra dessa substância, dividido pela massa molar, que eu vou representar aqui por M maiúsculo, MM. Então, aqui eu já consigo expressar a massa de gás, da amostra de gás, como número de mols vezes a massa molar do gás. Então, eu vou pegar essa expressão e vou colocar isso tudo aqui, onde a expressão da densidade, onde eu tenho massa, certo? Então, vamos fazer isso. Densidade vai ser igual a massa, que por sua vez é o número de mols, vezes a massa molar, dividido pelo volume. No entanto, pessoal, a gente consegue abrir mais essa equação aqui, né? Aqui já dava, já tem uma equação aqui que define bem o gás. Mas a gente pode deixar ela em função da pressão e da temperatura aqui também, que é como em função da constante dos gases também, que é como a gente vê geralmente nos livros didáticos. Aqui vou ajustar o D aqui, que está parecendo um alfa. Então, aqui um D, densidade. Então, eu vou colocar aqui, onde tem número de mols, eu vou expressar em função de P, V, T e R.
como que eu vou fazer isso? Equação dos gases, né? Deixo o número de mols aqui, passo essa parte aqui para o denominador. Então, fica número de mols é igual a PV sobre... número de mols vai ficar PV sobre RT. Beleza, pessoal? Acompanhando aí tranquilo. Então, agora, onde tem número de mols, eu vou colocar essa expressão toda aqui. Então, densidade vai ser igual PV, né? Que está substituindo aqui o número de mols. PV igual a RT vezes massa molar. Aqui, né? Tudo dividido por V. Esse V aqui é V sobre 1, né? Então, uso a propriedade aqui das frações. Eu vou repetir o numerador, a fração que representa o numerador, e multiplicar pela segunda invertida. Então, fica P V vezes massa molar sobre RT vezes isso aqui vira numerador e aqui vem para o denominador. E assim permite que eu possa cancelar o volume. Então, eu acho aqui uma expressão para densidade em função da massa molar, que é densidade é igual a pressão vezes a massa molar do gás, que a gente consegue obter sabendo a fórmula molecular do gás, dividido pela constante dos gases e a temperatura. E assim a gente consegue fechar aqui o item A dessa prova. Essa prova ela tem um item B também que trabalha dentro de gases, dentro do conceito, dentro do conteúdo de gases. E eu vou colocar aqui na tela, vou abrir um novo documento e vou colocar aqui para vocês, compartilhar a tela com vocês da parte B dessa questão da prova de mestrado da Universidade Federal do Paraná. Bem, a parte B, ela diz que nós temos dois frascos A e B, são preenchidos com oxigênio e hidrogênio molecular, respectivamente a 25 graus. Então, os dois estão a 25 graus. Os dois frascos estão conectados por uma válvula inicialmente fechada. Calcule as frações molares, as pressões parciais e a pressão total do sistema após a abertura da válvula. Então, vamos desenhar aqui só para ficar mais visível, né? Vamos desenhar aqui um recipiente com dois compartimentos. Eu tenho o compartimento A, de 500 ml, então vou desenhar ele um pouco menor. Tem o compartimento A aqui. E tenho o compartimento B, que é um pouco maior, 3 vezes maior, de 1.500. No compartimento A, eu tenho oxigênio. No compartimento B, eu tenho hidrogênio molecular, certo? Então, pede primeiro para calcular as frações molares. A gente sabe, pessoal, que a fração molar ela é também uma medida de concentração de uma solução em que o número de mols da espécie que eu estou interessado na fração molar é igual ao número de mols da espécie, né? Vou colocar aqui o número de mols de A, do componente da mistura, dividido pelo número de mols total. Se essa mistura tem número de mols de A e B, então vai ser número de mols de A mais número de mols de B. Então, essa aqui é uma expressão geral para a gente estar calculando a fração molar. Vou apagar o B aqui. A gente tem uma expressão geral. Só que esse A e B a gente tem oxigênio e hidrogênio, né? Então, já vou fazer aqui, no próximo aqui, direto. Então, vou calcular aqui a fração molar, próximo aqui, de oxigênio. Então, vamos lá, calcular a fração molar de oxigênio. Então, quem vai ser a fração molar de oxigênio? A fração molar de oxigênio ela vai ser igual ao número de mols de oxigênio que eu tenho nessa mistura de gás, né, depois que o compartimento abriu, dividido pelo próprio número de mols de oxigênio, mais o número de mols de hidrogênio, mais o número de mols de hidrogênio. Agora eu preciso calcular o número de mols desses dois gases. Como que eu vou fazer isso? Equação dos gases, PV igual a nRT.
Então, vou isolar, vou colocar aqui número de mols aqui de oxigênio, vou escrever a equação de uma outra forma, né? nRT, PV igual a nRT, né? Então, se PV é igual a nRT, N vai ser igual a PV sobre RT, certo? Então, aqui é só substituir, tranquilão. Como que eu vou fazer isso? O número de mols de oxigênio vai ser o quê? A pressão. Qual pressão, pessoal? A pressão do compartimento de oxigênio. Qual que é a pressão do compartimento de oxigênio? É 1 atm. Então, vai ser 1 vezes o volume. Qual volume? 500, 1.500 ou 2.000 ml? Caso litro, né? Aqui está em litro. 500 litros, né? Aqui não está em ml, pessoal. Não confundir, aqui está em litros. Então, o volume que eu vou utilizar vai ser o volume do compartimento em que está o oxigênio, que é o compartimento A. Então, vai ser 500 litros. Vou ficar aqui 500 dividido por R. Bem, qual R a gente vai utilizar? Se a pressão está em atm e o R está em litros, eu preciso atm, litro, Kelvin, mol, certo? Só basta eu passar aqui para Kelvin. Então, ele já deu o valor aqui, a gente não precisava saber, né? Lembrar. Então, vai ser 0,082 vezes o quê? Vezes a temperatura. Qual a temperatura? 25 graus, mas a gente está aqui, atm, litro, Kelvin, mol. Então, a gente precisa passar essa temperatura de 25, que se encontra o compartimento, para Kelvin. Então, basta somar 273,15. Então, a gente tem aqui 298,15. 298,15. Então, pessoal, só fazer as contas aqui, né? Esses processos geralmente deixam usar a calculadora. Então, vou fazer a conta aqui rapidamente. 1 vezes 500 dá 500. 500 dividido 500, né? Dividido por 0,082 vezes 298,15. Então, isso aqui vai me dar um número de mols de 20,4 mols. Vou deixar aqui 20,4 mols de oxigênio. Então, 20,4 mols de oxigênio, certo? Vou fazer o raciocínio análogo agora para o nitrogênio. Então, vou colocar nessa parte aqui de cima. Vou colocar aqui nitrogênio. O número de mols de nitrogênio vai ser igual a quem? A pressão de nitrogênio. Qual que é a pressão a pressão de hidrogênio, desculpa. A pressão de hidrogênio, que é meio mol, meio atm, perdão. Confundindo as grandezas aqui. Vezes o volume. Qual volume? O volume do compartimento que se encontra o hidrogênio quando ele está isolado. Vezes 1.500. E o denominador é o mesmo que eu tenho ali para o oxigênio. Por quê? Porque é a constante dos gases vezes a temperatura. E a temperatura, ambos estão a 25 graus. Ou 298,15 Kelvin. Vamos ficar 0,082 vezes 298,15. Então, aqui basta fazer as contas. O número de mols de hidrogênio vai ser igual. Vamos lá, fazer as contas aqui. O número de mols de hidrogênio vai ser igual a 0,5 vezes 1.500 dividido por 0,082 vezes 298,15. Então, aqui eu acho 30,6 mols de hidrogênio, uma quantidade maior de hidrogênio aqui. 30,6 mols de hidrogênio. Então, eu achei a quantidade de mols de cada um. Beleza, agora com isso eu consigo achar as frações molares, beleza? Vou só separar aqui para não ficar confuso. Então, aqui agora eu vou conseguir achar as frações molares. Vamos fazer essa parte aqui. Fração molar. Fração molar, vamos primeiro do oxigênio. Fração molar
do oxigênio vai ser o número de mols de oxigênio. Quem que é o número de mols de oxigênio? 20,4 dividido pelo número de mols de oxigênio mais o número de mols de hidrogênio, que é 20,4 mais 30,6. Então, fazendo as contas aqui, vamos lá, 20,4 mais 30,6, que dá 51, que é o número de mols total, certo, pessoal? Então, aqui, o denominador é o número de mols total que compõe a mistura gasosa. Então, aqui a gente tem que a fração molar vai ser igual de oxigênio 20,4 dividido por 51, que vai dar 0,4, certo? Não precisamos fazer por hidrogênio, porque a gente sabe que as somas das frações molares tem que dar 1. Se a fração molar do oxigênio é 0,4, a fração molar do hidrogênio tem que ser 0,6, certo? A fração molar, a soma delas tem que dar 1. Vocês poderiam fazer aqui, tirar a prova, né? Colocar aí 30,6 dividido por 51, que ia dar 0,6. Então, aqui, 0,6. Fração molar não tem unidade, grandeza dimensional, certo? Vocês podem conferir, 30,6 dividido por 51, 0,6. Beleza? Então, aqui a gente achou as frações molares. Fechamos aqui a primeira parte, né? 1/3 da questão. As pressões parciais, pessoal. A pressão parcial a gente precisa da pressão total. Tem duas maneiras. Ou a gente usa PV igual a nRT e utiliza o volume total e o número de mols de cada componente na mistura, ou a gente acha a pressão total e multiplica vezes a fração molar. É a maneira que eu acho mais fácil de fazer. Senão eu vou ter que usar PV igual a nRT 2 vezes. Eu acho mais cálculo. Então, vou fazer aqui em cima, essa parte aqui. Como que eu vou calcular a pressão total? PV igual a nRT novamente. PV, né? Então, aqui fica a pressão que eu quero calcular, é o número de mols. Qual o número de mols, pessoal? De hidrogênio, de oxigênio? Não, o número de mols total, porque agora eu quero a pressão total. nRT, a temperatura é fixa, né? 25 graus, não está variando, dividido pelo volume. Qual o volume? O volume total também. Não é o volume individual, não. Aqui, pessoal, se eu quisesse calcular isoladamente a pressão parcial do oxigênio, aqui eu ia colocar número de mols de oxigênio e aqui volume total. Mas eu estou querendo calcular já a pressão total. Vou colocar aqui, ó, PT, pressão total. Então, vou colocar o número de mols, qual? O número de mols total. Qual que é o número de mols total? É o número de mols de oxigênio, que é 20,6, mais o número de mols de hidrogênio, que é 30,6, que é os 51 mols. Então, vai ser 51 vezes o R, né, que a gente está trabalhando 0,082, porque estamos trabalhando em litros, em ATM, Kelvin e número de mols. A temperatura a gente já sabe que é 298,15, perdão, Kelvin. Dividido pelo volume. Qual o volume, pessoal? O volume total. Depois que o compartimento é aberto, eles vão dar um volume de 1.500 mais 500 de 2.000 litros. Então, aqui a gente tem agora a pressão total. Então, a pressão total aqui, o PT, vai ser igual a 51. Eu fico com medo de falar PT, tem hora, porque do jeito que as coisas estão, a gente fala de PT, está falando que a gente está referindo a partido político, do jeito que a lateralidade hoje em dia está no Brasil, é difícil. Desculpa o comentário aí, pessoal, mas é que a gente não resiste. Então, fica 51 vezes 0,082 vezes 298 dividido por 2.000 litros. Então, a gente acha uma pressão total aqui, é isso mesmo, número de mols total, a gente vai achar aqui 0,62 ATM, né? Unidade que a gente está trabalhando, ATM. Façam as contas, confiram, sempre é importante fazer a conta 2 vezes para ver se não está errando, certo? 51, vamos lá. 51, que é o número de mols, vezes 0,082, vezes 298,15, dividido por 2.000, 0,062. Agora a gente usa lá a expressão, pessoal, de quê? A expressão das pressões parciais. A gente sabe que as pressões parciais, ela é a pressão total vezes a fração molar. Então, a pressão parcial de oxigênio
ela é a pressão total da mistura gasosa, que é 0,62, vezes a fração molar de oxigênio. E quem que é a fração molar de oxigênio? 0,4. E assim a gente acha a pressão parcial do oxigênio. Então fica 0,62 vezes 0,4, que dá 0,248. Então fica 0,248 ATM. Não esquece de unidade, prova aí, né? Prova de concurso, processo seletivo e unidade. Se não colocar, você perde ponto, né? Porque tem que ter dimensão. 0,248 o quê, né? Fica vago. E da mesma forma, a gente acha a pressão aqui parcial para o hidrogênio, né? É só fazer as contas, que é 0,62, que é a pressão total, vezes a fração molar do hidrogênio, que a gente acha que é 0,6. Então, fazendo as contas aqui, a gente acha que 0,6, que é a fração molar de hidrogênio, vezes 0,62. E a gente acha 0,372 ATM. A gente confere aqui, né? Se a gente somar as duas pressões parciais, obrigatoriamente tem que dar uma pressão total. Se a gente soma essa pressão com essa, a gente tem que obter aqui a pressão total. Então, aqui está 0,032. Beleza? Tem que dar aproximado aqui a pressão total, né? Vai ficar 0,62 vezes 0,6 mais 0,248. Isso mesmo. Então, dá justamente a pressão total. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. A gente viu aqui que exercício de gás ideal, por mais que seja gás ideal, a gente acha que não cai em processo de concurso, prova de pós-graduação, mas a gente vê que é um conteúdo que está sempre aparecendo aí e a gente não pode desprezar, achar que é só trabalhar para EV igual a NRT e que só isso, né? A gente tem que entender o que é PV igual a NRT. A gente viu que a gente usou só PV igual a NRT e a equação das frações molares, né? Então, basicamente, a gente usou 4 expressões aí, e tirando a densidade que ela já deu. Então, é ter bom senso, compreender, porque não basta saber a equação, não basta decorar, até porque algumas equações até dado no apêndice da prova. E é isso aí, até a próxima. O vídeo ficou um pouco longo, porque eu gosto de fazer o passo a passo detalhado, né? Apesar da minha letra, tem hora não ajudar muito, vocês podem perceber que minha letra ela é entropicamente favorecida, ela é um pouco desordenada. Mas é isso aí, pessoal. Abração, fiquem na paz aí. E deixe nos comentários aí, compartilhe o vídeo se você achar que foi interessante, que foi proveitoso para você, pode ser proveitoso para outra pessoa também que esteja em condição semelhante que a sua. Então, abração e até a próxima.